Exaltado seja o Senhor, já lhe convidando para estarmos exaltando nosso Deus, continuar exaltando nosso Deus, e aqui lhe pedindo permissão para entrar na sua casa, lhe pedindo permissão para entrar na sua vida, lhe pedindo permissão para que estejamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que consiste em declarar a falência do inferno e de toda afronta na tua casa, na tua vida, na tua família, e abrir a nossa boca para liberar uma palavra de restauração, liberar uma palavra de cura, de saúde, liberar uma palavra de muita esperança, de muita graça, de muita paz. Liberar uma palavra direto do coração de Deus, em nome do Senhor Jesus, na vida de cada homem, de cada mulher, e na sua vida não é diferente. E dizer que não esqueça, apesar das circunstâncias adversas, apesar de tudo que temos visto, uma coisa nós precisamos saber: existe um Deus eterno e que está totalmente no controle de todas as coisas. Existe um Deus eterno que está verdadeiramente dominando todas as questões. Ele domina os espíritos, inclusive o espírito da morte, que tem levado, ceifado centenas de milhares. Aquele espírito da morte está no controle do Jesus do qual nós falamos para você nessa madrugada. Se você crê, nós invocamos o poder do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus, e ele paralisa o espírito da morte. E então, estando, querido, paralisado o espírito da morte, o resto se resolve com a ciência, com a medicina, com os cuidados, com o comportamento, com as normas técnicas oferecidas, com as estratégias dos homens. É preciso que nós nos levantemos para paralisar, louvado seja Deus. Sempre há a necessidade de que nós estejamos tomando atitudes corretas, espiritualmente falando, e quando nós dizemos espiritualmente, nós nos referimos ao Evangelho de Jesus Cristo, que contém 66 livros muito abençoados para a nossa vida. E nós temos lido nesse período o livro do profeta Daniel, e continuamos para que nós possamos afixar no coração o que está registrado no livro de Daniel. Nós temos lido a partir do verso 10, 12 na verdade, hoje 10, do capítulo 2 de Daniel, e nós temos lido um texto muito abençoado. O texto de Daniel, versículo de número 10 em diante, louvado seja Deus, vai dizer a Bíblia que responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, mas pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Louvado seja Deus. O livro sagrado, a palavra de Deus, o livro da salvação, o livro da tua cura, o livro da tua vitória, o livro que muda a tua casa, o livro que tem poder de mudar a tua família, o livro que tem poder de mudar a nossa nação, o livro que tem poder de mudar o mundo, o único livro capaz de mudar toda uma história adversa, inclusive, se necessário for, confundindo
as normas, a ciência, a tecnologia, o conhecimento humano, a Bíblia Sagrada registra uma ocorrência no meio de um governo corrupto. E ali, no verso 10, nós observamos que aqueles homens religiosos, mas religiosos negando ao Deus da Bíblia, não tiveram mais o que fazer e acabaram respondendo ao rei a verdade. Até Satanás é obrigado a declarar a verdade quando não há saída. Cada homem, por maior que seja, vai ser obrigado a declarar a verdade, nem que não concorde. A ciência vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus, mesmo que não concorde. Os políticos corruptos vão ter que cair em nome de Jesus, mesmo que não concordem. Deus, quando intervém, não há quem possa impedir. E aqui, nesse contexto, no verso 10 do capítulo 2 de Daniel, a Bíblia diz que aqueles homens responderam na presença do rei. E a resposta dele foi: não existe ninguém sobre a face da terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há sobre o senhor dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. No verso 11, eles vão declarar o seguinte: quanto à coisa que o rei está nos pedindo, é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, a não ser. E aqui eles começam a assumir a sua hipocrisia religiosa, a sua hipocrisia humana, ideológica, filosófica, a sua impossibilidade humana. Eles, a não ser os deuses cuja morada não é com a carne, não é aqui, mas no céu. E no 12 ele diz assim: então o rei muito se irou, e então a partir dali saiu o decreto. Decreto qual? Decreto de morte para todos aqueles que tinham a função de ser sábios na Babilônia. Por quê? Porque Nabucodonosor era mais um dos inúmeros governos corruptos da terra, e hoje não é diferente nos dias de hoje. Louvado seja Deus. É preciso que nós entendamos essa questão. E o que ocorre? Nós percebemos que aqui os homens, quando se depararam com a impossibilidade do conhecimento humano, então eles deram a direção que nunca deveria ter faltado. E nós vamos observar que junto com aquele decreto de morte provocado por aquela corrupção generalizada, tanto religiosa, ideológica, espiritual, política da época, também sobrou para aqueles que não tinham nada a ver. E então lá se vai ser o chamado por Arioque, capitão do rei, e vão mandar chamar também Daniel, Misael, Azarias, Ananias, que precisavam ser mortos também, sem ter nada a ver. Aleluia. E é o que nós percebemos lá no versículo de número 14, lá em diante, que então Daniel falou avisada e prudentemente ao Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e perguntou a ele o seguinte: Arioque, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque lhe explicou que era por causa daqueles homens religiosos corruptos que estavam negando a verdade e que não tinham tido a capacidade, porque não tinham um Deus verdadeiro na vida, de dar interpretação. E então o decreto de morte para todos eles havia já saído, já era lei. Todos aqueles que tinham essa posição agora iam ser mortos. E nós queremos falar para você da atitude do Daniel, mais uma atitude do Daniel. E qual foi a atitude do Daniel? Lá no verso de número 16 diz que ele entrou na presença do rei e lhe pediu que desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Louvado seja Deus, glória a Deus.
E está de novo no verso 16. Qual a atitude nos chamou a atenção no verso 16? O Daniel resolveu parar, estabilizar uma situação. Se você quiser resolver, receber da parte de Deus aquilo que Ele tem prometido para a sua vida, não tem nada de novo. Primeira coisa que o homem precisa fazer é estabilizar. Estabilizar ou imobilizar ou paralisar por um momento uma situação que está descontrolada. Louvado seja Deus. O como se vai fazer isso é o que nós vamos discutir durante a semana que se inicia, que inclusive agora nós estamos colocando as primícias da data do dia 7 de abril, e que é domingo, para que nós estejamos durante a semana tratando dessa atitude que é indispensável. Primeira coisa, em meio a uma situação que está descontrolada, é estabilizar. Isso chama governar, isso é preciso dirigir. Primeira coisa que há necessidade, parar uma ação que estava em curso. É como se estivesse dirigindo um veículo e ele estivesse desgovernado. Enquanto não conseguir parar o veículo, a destruição é feia. Na vida espiritual, política, profissional, familiar, qualquer uma das ideologias, o homem aceite ou não, concorde ou não, creia ou não, é assim. Aleluia. Ocorre assim. É uma força do tempo. Louvado seja Deus. Então existe, o Daniel tomou a atitude de paralisar a situação e agir na solução. Esse é o nosso tema. Paralisar a situação e agir pela palavra, pela direção do Senhor. Paralisar a situação e tomar atitudes ligadas com o tribunal do céu. Paralisar a desordem, o desequilíbrio, o descontrole de alguma maneira e em seguida agir pelo poder e pela direção do Espírito do Senhor, pela revelação. É isso que nós precisamos, como sem demora, realizar para que nós possamos estar recebendo do Senhor a promessa que Ele tem na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, nosso convite para que você nesta semana esteja também agindo dessa forma. Ligando aqui o notebook que estava descarregando. Paralisar a situação e agir pela revelação da palavra na solução. Paralisar a situação e agir na solução através da revelação da palavra é a atitude que nós precisamos. Que você, agora, em nome de Jesus, estabilize, paralise o desespero do coração, a situação adversa, para que então consiga êxito na continuidade, louvado seja Deus, agora buscando a solução. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Daniel estava com decreto de morte. Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, também com decreto de morte. Decreto governamental, e eles tinham que ficar embaixo da lei. E que Daniel fez? Adentrou na presença do rei e parou por um tempo aquela situação desequilibrada e agora buscou, agiu pela revelação da palavra e resolveu o problema de toda a sua casa, dos seus amigos, inclusive dos seus companheiros mentirosos, porque quando a vitória sua chega, muita gente é alcançada. Nós oramos nesta hora, declarando na sua vida, nesta oportunidade, que haja cura, haja salvação, haja libertação, que o Senhor e Salvador Jesus esteja te abençoando. Nós declaramos um período de muita esperança, de saúde, de restauração,
de restituição, de provisão divina na tua vida, que venha o reino do Senhor, a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor na tua vida, na tua casa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém.